Meus prezados irmãos, meus queridos amigos da TV Caminho Livre, graça e paz. Nesse vídeo, nós pretendemos comentar Romanos capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16. Nós já fizemos uma breve análise, uma análise bem superficial do capítulo 1 e do capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Então agora, neste vídeo, nós vamos procurar comentar, analisar os versículos de 12 a 16, tá certo? Vamos ler esse trecho? Então vamos. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Muito bem. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo faz questão de deixar bem claro uma coisa. Ele se dirige ao judeu da igreja de Roma e diz para ele: olha, você é indesculpável, assim como é indesculpável aquela massa de gente ímpia que você está condenando, que você condena. Por quê? Porque você também pratica os mesmos pecados. E nós tratamos dessa questão aqui ao dizer o seguinte: olha, não é porque os judeus da igreja de Roma praticavam ipsis literis, ou literalmente, os mesmos pecados que os gentios, retratados no capítulo 1, do verso 18 ao 32, cometiam. Não. Mas eu até elenquei aqui o princípio do Tiago 2,10. Se você guarda toda a lei de Deus, ou todos os mandamentos de Deus, e transgride um, e tropeça num, você se torna culpado de todos. Por que isso? Porque o mesmo Deus que promulgou um, promulgou outro. Então não adianta você guardar determinadas ordenanças e deliberadamente não guardar outras. Você será culpado de transgressão de todos. Foi isso que eu disse. E é nesse aspecto que Paulo trata essa questão, direcionando a sua mensagem agora ao judeu. Olha, você também que é judeu, não pense você que você está desculpado pelo fato de você ser judeu, religioso, ter recebido a revelação da lei de Deus através de Moisés, você fazer parte do povo do pacto, da aliança. Não pense você que Deus vai te desculpar, não. Né? Então Paulo faz questão de deixar bem claro isso para esse judeu soberbo, arrogante e prepotente, que acha que pelo fato de ser religioso, que acha pelo fato de Deus ter feito um pacto com Abraão e através dele ter trazido à existência um povo, uma nação, o povo de Israel, ele acha que pelo fato de pertencer a Israel, ele já está desculpado. Né? Ou seja, ele possui a chancela para pecar. O 007, ele possuía a chancela para matar, né? O judeu achava que possuía a chancela para pecar. Paulo vem e desmonta esse mito, né? Essa lenda, essa ideia fajuta, né? E diz para ele o seguinte: olha, você é tão indesculpável quanto aquela massa de gente a quem você condena. Porque você pode, apesar de não cometer os mesmíssimos pecados, você comete pecados também. E é isso que importa para Deus. Porque o juízo de Deus é segundo as obras, é segundo a prática. Né? Paulo vem e deixa isso bem claro. Né? E Paulo diz outra coisa no verso 4, capítulo 2, para ele, o seguinte: olha, e não se esqueça
não se esqueça que o grande fator determinante que determina um reavivamento e reforma na sua vida é a bondade e a misericórdia divinas. É a bondade e misericórdia divinas. Né? Ou seja, é a bondade e misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. O verdadeiro arrependimento é a tristeza pela transgressão, pelo pecado. Não é o remorso pelas consequências do pecado, coisa que muita gente sente, e eu mesmo senti muitas vezes na minha vida. Né? O remorso pelas consequências dos pecados que eu praticava. Né? Isso não tem valor nenhum para Deus. Mas então, o que promove reavivamento e reforma? É a bondade e misericórdia divina, é a consciência de que é a bondade e misericórdia divina sobre a minha vida que produz isso, reavivamento e reforma. É a bondade e misericórdia divina que me conduz ao arrependimento verdadeiro. E Paulo diz isso para o judeu com toda a ênfase, com toda a força. Mas ele diz também no verso 5 que por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o juízo de Deus, né? Qual é o critério maior para o juízo de Deus? Qual é o critério? São as obras, é a vida prática, é aquilo que você faz. Não é aquilo que você verbaliza, expressa através da língua. Não, é o que você faz. É isso que tem importância para Deus, e é através das suas obras que Deus vai julgar. Bom, quando eu era adventista, eu pensava o seguinte: não, esse capítulo 2 aqui, ele é fundamental para validar a ideia adventista de que é necessário guardar o sábado. Porque quando o adventista fala de lei, ele fala de lei, mas o enfoque dele, a ênfase dele, ele pode até não explicitar isso, mas o enfoque dele recai sobre o sábado, o mandamento do sábado, o quarto mandamento. Adventista gosta da lei porque guarda o sábado, guarda entre aspas. Né? Adventista fala muito de lei porque ele guarda o sábado. E o argumento do adventista é o seguinte, é aquele princípio contido em Tiago 2,10. Não, se você guarda todos os 9, olha só a lorota da adventista, se você guarda todos os 9, mas transgride um, no caso o quê? O sábado, você é culpado de todos, então você está condenado. Você não será salvo se você não guardar o sábado. Essa é a lorota adventista ao longo de décadas, desde 1844 para cá. Aliás, desde que o sábado se tornou uma norma dentro do movimento e depois da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a lorota adventista, velhaca, né, da Igreja Adventista. Não, se você guarda 9, mas não guarda o sábado, você é culpado de todos, é isso que a Bíblia diz, então você está condenado. E todo mundo que não guarda o sábado fora da Igreja Adventista é Babilônia, certo? E Babilônia não será selada, né? Babilônia está perdida. Então, este capítulo 2, aparentemente, parece que dá base para que a Igreja Adventista fale sobre a questão não só da lei de Deus como um todo, mas enfia goela abaixo dos incautos a questão do sábado. E nós vamos ver isso agora, não. Nós vamos ver isso agora na análise desse trecho que eu acabei de ler, do verso 12 até o verso 16. Só que o capítulo 2 de Romanos, Paulo tinha outra intenção ao escrever o que ele escreveu aqui no capítulo 2. E nós vamos ver isso. Paulo está colocando no mesmo nível humano, aqui no capítulo 2, gentios e judeus. No mesmo nível, no mesmo patamar. O judeu, pelo fato de ser judeu, pelo fato de pertencer ao povo da aliança, o povo a quem Deus escolheu através de Abraão, o povo do pacto, o povo da lei, não tem nenhum privilégio em relação aos gentios diante de Deus. Por quê? Porque o juiz de Deus será segundo as obras. Né? Então Paulo, ele tem que deixar isso bem claro, ele tem que chocar os judeus com essa verdade de Deus.
Ele tem que chocar os judeus com essa verdade clara, nua e crua. Ou seja, o evangelho só terá validade, o evangelho de Cristo só terá valor, eu só entenderei o evangelho quando eu entender a minha real condição diante de Deus. É isso que nós estamos pregando desde o início da TV Caminho Livre aqui, meus irmãos. Através da doutrina da depravação total. E nós somos achincalhados, injuriados, criticados, caluniados, vituperados de todos os modos, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, dizendo o seguinte: olha, meu filho, não adianta você se apresentar diante de Deus pensando que pelo fato de você guardar o sábado, de você ser religioso, seja qual for a sua religião, Deus vai te olhar com olhos diferentes, vai te privilegiar com bênçãos especiais. Ora, bolas, se a salvação não é pelas obras, a condenação é pelas obras. O juízo é pelas obras. E Paulo tem que deixar isso bem claro. Paulo tem que chocar primeiro, para depois mostrar o que é evangelho. É por isso que Paulo diz o que ele diz de modo contundente aqui no capítulo 2, primeiro se dirigindo aos judeus da igreja de Roma. Tem que chegar neles e falar: olha, meus filhos, baixem a bola, vocês judeus aqui da igreja. Baixem a bola, porque diante de Deus vocês não têm privilégios especiais em relação aos gentios, porque como ele diz aqui no verso 11, olha, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí vem o arminiano e tenta enfiar a goela abaixo de mim o seguinte: não é só de mim não, de todos nós reformados, né? Tá vendo como esse negócio de eleição aqui não existe? É risível esse argumento. É risível. Porque o que Paulo deixa bem claro é o seguinte: olha, ninguém tem mérito diante de Deus, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo é pecador, e se todo mundo quiser ser salvo pelas obras da lei, o que vai acontecer? Todo mundo vai ser condenado. Em suma, em resumo, em síntese, é isso que Paulo, em todo o capítulo 2 de Romanos, vai deixar bem claro, tanto para judeus quanto para gentios. Aí ele diz aqui no verso 12, assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. A quem que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aos gentios, que não tinham tido a revelação da lei como os judeus tinham, né? Em outras palavras, o que Paulo estava querendo assim botar abaixo era o argumento gentio de que eles não tinham conhecimento da lei, né? Os gentios alegavam ignorância da lei em sua defesa, né? Eles alegavam ignorância da lei em sua defesa. Então, dos gentios, Paulo remove sua tentativa de subterfúgio ao alegar ignorância da lei. Por quê? Porque Paulo diz aqui o seguinte: olha, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Não adianta você, gentil, você que não teve a revelação da lei de Deus como o povo judeu teve, alegar inocência diante de Deus. E Paulo vai explicar agora nos próximos versículos, nos versículos posteriores, o porquê disso. Não adianta você ficar alegando inocência não, porque você, gentil, né, você não é melhor do que ninguém, e sem lei, mesmo que você não tenha tido a lei, você também perecerá, você também será condenado. E aí Paulo se volta para os judeus e diz o seguinte: olha, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Vocês estão vendo que no versículo 12, Paulo trata de colocar no mesmo nível, no mesmo chão, na mesma condição, tanto judeus quanto gentios? Vocês estão vendo isso aqui? É por isso que Deus não faz é nesse aspecto que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo aqui não está se voltando contra a eleição, porque senão Paulo seria contraditório. Nós vamos ver isso lá na frente, quando nós tratarmos desse assunto. Mas os arminianos, todos fogosos, já se uriçam. Fala, tá vendo? Verso 11 já elimina a questão da eleição. Deus não escolhe ninguém. Foi o que um pastor me disse, pastor adventista me disse. Deus não escolhe ninguém. Aí ele me citou esse verso aqui. Falou, olha, esse verso aqui não tem nada a ver com eleição. Esse verso aqui está falando sobre distinção. Distinção étnica.
Não importa para Deus se você é judeu ou se você é gentio. Você será julgado tendo como critério maior as obras. É isso que Paulo quer dizer, isso que Paulo deixa bem claro aqui. No próximo vídeo nós vamos retornar repercutindo esse trecho de Romanos capítulo 2, do verso 12 até o verso 16, tá certo?